Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vim falar com vocês sobre ganhadores do Nobel de Literatura. Na verdade, eu vim mostrar para vocês os autores que já foram laureados com o Nobel e que eu já li, vou mostrar os livros deles que eu já li e o que eu achei, minha opinião sincera, tá, gente, do que eu achei de cada um desses livros. Vou falar bem brevemente porque tem um número considerável aqui de livros para eu falar com vocês. Recentemente foi divulgado aí o laureado com o Nobel de Literatura de 2024. No momento aqui eu não vou poder falar para vocês, mas eu vou deixar aqui na tela porque eu gravo os vídeos com antecedência para sempre ter vídeos aqui para liberar para vocês, para não ficar sem, porque às vezes acontece um imprevisto e se eu não gravar com antecedência fica sem. Eu não quero deixar vocês sem vídeo, então meus vídeos são sempre normalmente gravados com antecedência, então no momento que eu tô gravando, o resultado ainda não saiu, tá previsto para sair semana que vem do momento que eu tô gravando. Mas na hora que o vídeo for ao ar, já teremos o resultado, então se a gente tiver o resultado mesmo, eu vou deixar ou aqui na tela, ou deixo fixado aqui no primeiro comentário, tá bom? Mas provavelmente vai ser algum autor que eu ainda não li nada, então não vai mudar nada aqui na minha lista. E eu vou mostrar para vocês esses livros como uma curiosidade, tá, gente? A minha relação com prêmios, de uma forma geral, é mais essa de curiosidade. Eu não acho que você ganhar assim, o melhor autor, o melhor livro, a mulher mais bonita, eu não acho que isso seja de fato uma coisa concreta, né? Isso daí é depende, né, dos critérios que cada prêmio utiliza. Alguns prêmios têm critérios até mais políticos, outros realmente veem a questão da arte, né, de uma forma mais literária, mesmo falando de prêmios de literatura. Então, assim, eu não me baseio muito em prêmios para escolher as minhas leituras. Eu não acho que um prêmio X, escolher um autor Y significa que aquele autor é superior de fato aos outros. É uma forma daqueles prêmios ali fazerem as suas homenagens, as suas seleções, e eu acho curioso olhar as listas. Tem prêmios que liberam as listas com antecedência, então é legal você dar uma olhada ali, às vezes você conhece uma coisa nova que vale a pena. Então é mais essa relação que eu tenho com prêmios, de curiosidade. Eu gosto de saber quem foi o laureado com o Nobel, por exemplo, gosto de ir lá, depois que sair o resultado, dar uma olhada nas obras daquele autor, porque eu acho interessante, né? Mas não que eu dê, assim, tanta importância, para ser bem sincera. É igual eu comentei, né? Miss Brasil não significa que a mulher que ganha, desculpa, é realmente a mulher mais bonita do Brasil. Tanto porque como que você mede, né? Quem é a mulher mais bonita do Brasil? Talvez para mim seja uma, para você seja outra. Não que a beleza também seja tão relativa assim, tá, gente? A beleza tem critérios muito claros. Só não vê quem não quer. Mas esse negócio de escolher a mais bonita, eu acho que não tem muito isso. Enfim, prêmios, né? É mais pela curiosidade do que, de fato, por achar que realmente é o melhor que está sendo escolhido ali. Mas eu acho interessante, eu sei que muitos de vocês também acham interessante, também acompanham aí, e como o Nobel de Literatura é o maior prêmio que a gente tem dentro da literatura, então eu vou mostrar para vocês aqui os autores que já foram laureados, como eu falei, que eu já li, e vou comentar brevemente sobre os livros deles que eu já li. Eu vou começar aqui, e pedir para você se inscrever, já ia esquecer. Se eu esqueço de pedir para você se inscrever, você esquece de se inscrever, e essa inscrição é de fato muito importante para mim. Assim, o YouTube fica sabendo que você gosta do meu canal, o YouTube fica sabendo também que você gosta de conteúdo literário, e assim o YouTube vai te indicar outros conteúdos literários. Então é bom para mim, é bom para você também. E assim também o YouTube sabe que o meu conteúdo é relevante, mostra meu conteúdo para outras pessoas e a gente incentiva a leitura juntos. Então não deixa de se inscrever, tá bom? O primeiro autor que eu vou citar, eu até peguei aqui meu celular porque eu anotei as datas, eu vou citar por datas, eu vou ir do mais antigo até o mais recente, tá? E o mais antigo, que nem é tão antigo assim, antigo de quando ele foi laureado, tá? Não é da idade do autor, nada disso não.
O mais antigo laureado que eu li é Thomas Mann. Ele foi laureado com o Nobel de Literatura em 1929. E é aqui da lista o autor que eu mais li, com certeza. Então vou mostrar aqui rapidamente os livros dele que eu já li. O primeiro livro dele que eu li foi esse daqui, que na verdade são duas novelas que a Companhia das Letras colocou as duas numa edição só, que são A Morte em Veneza e Tônio Kröger. Gostei muito das duas. A Morte em Veneza é um pouquinho mais complexa do que Tônio Kröger, mas achei uma boa experiência. Eu já comecei logo com A Morte em Veneza, que não é um texto muito simples do Thomas Mann, né? E mesmo assim eu gostei, então foi minha primeira experiência com ele. Depois eu li também dele Os Buddenbrook, que foi o primeiro calhamaço do Thomas Mann que eu li. Esse aqui foi o primeiro romance escrito pelo Thomas Mann. Muito interessante. Como foi o primeiro romance, ele tem uma escrita um pouco mais simples. Não que a escrita do Thomas Mann seja super difícil, tá? Mas é um texto mais rebuscado, é um texto que tem mais camadas. Então, são livros, são histórias, mesmo os calhamaços ou mesmo as novelas, né, as histórias mais curtas, são livros para você ler com calma, tá? Para você ir degustando e compreendendo o que está por trás ali daquelas palavras. Então não tenha pressa, aproveite Thomas Mann, porque tem muita coisa para você aproveitar. Só que esse daqui, a escrita é um pouco mais simples, talvez por ter sido o primeiro. A gente percebe uma certa evolução dessa escrita, ela vai ganhando uma complexidade ao longo do texto aqui. Muito interessante a história de uma família, gerações de uma mesma família. Eu normalmente gosto dessas histórias assim de gerações de uma família. Então, muito legal. Um bom livro se você quiser começar a ler Thomas Mann aí. Vocês gostam dessas dicas, né? Então, tá aqui um bom livro, Os Buddenbrook. Também li do Thomas Mann, esse daqui bem mais complexo, né? Doutor Fausto. Esse daqui a gente leu pro Clube MSL. Eu não me lembro se tem pocket desse livro aqui. Eu acho que a gente tem uma imersão no pocket. Se tiver, eu vou deixar aqui embaixo. O pocket é minha lojinha virtual de imersões literárias, onde você pode ler alguns livros ali com a minha ajuda. Então tem toda a parte de contextualização histórica, a biografia do autor, a análise da narrativa, as reflexões que a gente tira das narrativas, enfim, é uma imersão de fato dentro das obras. Vou deixar o link aqui embaixo, você pode ir lá dar uma olhada no Pocket, o que tem lá. Eu acho que tem Doutor Fausto lá no Pocket. É um livro que é interessante você ler como ajuda, tá? Porque é um livro mais complexo, que fala de música, tem muita parte aqui de composição musical e tal, que trouxe uma dificuldade para mim na leitura, mas é espetacular esse livro. É espetacular. Eu tenho resenha dele aqui no canal, vou deixar linkada a resenha dele também. E também li, do Thomas Mann, Mário e o Mágico. Esse aqui a gente leu numa leitura coletiva aqui do Membros, então também fica o convite para você fazer parte do Membros aqui do canal. Se você quiser fazer as leituras coletivas junto com a gente, é só você assinar o Membros, vai aparecer um botãozinho aqui, tem um botãozinho em algum lugar na tela aí, Seja Membro, é só você clicar lá. Se você está assistindo esse vídeo pelo iPhone, provavelmente não vai aparecer o botão. Aí você precisa ir num computador, assina por lá, depois você assiste as lives, o conteúdo todo, porque todo o conteúdo que já foi postado nos Membros fica salvo lá. Se você assinar, você vai ter acesso a tudo. Tudo que a gente já leu em 2 anos vai estar lá para você ter acesso. Então, depois, mesmo que você assine pelo computador, você pode assistir pelo celular, tablet, onde você quiser, tá? E essa daqui foi uma leitura que a gente fez no Membros. É uma leitura tranquila também de Thomas Mann, principalmente se comparado com Morte em Veneza, com Doutor Fausto, que são leituras um pouco mais densas, né? E é muito interessante essa história aqui. Todas as histórias do Thomas Mann, você vai perceber que existe um subtexto ali naquela história, né? Existe algo que ele está querendo te dizer através daquela história. Sempre reflexões mais profundas, sempre reflexões mais importantes mesmo para a sua vida, para a sua forma de se relacionar com as pessoas, para a sua forma de se colocar no mundo, para a sua forma de enxergar o mundo. É um autor muito rico na mensagem, no texto, tudo que diz respeito a Thomas Mann. É rebuscado, eu costumo falar, né, Thomas Mann é o creme de la creme da literatura, vale muito a pena você conhecer. Daí, passando para o próximo autor que foi laureado com o Nobel que eu já li, é o Ernest Hemingway, que ele foi laureado em 1954.
Thomas Mann é um autor alemão, né? Não citei. E o Hemingway é um autor norte-americano. E eu li já, acho que 3 livros dele. Tem 3 livros dele aqui que eu li. O primeiro livro do Hemingway que eu li é O Velho e o Mar, que eu fiquei completamente apaixonada por esse livro. É um dos meus livros da vida. Esse livro é muito sensível, nossa, que livro maravilhoso, gente, apenas leiam, tem resenha dele aqui. Tudo que tiver resenha eu deixo aqui pra vocês, tá? Depois dá uma olhada na descrição, que vai ter um monte de link aí pra vocês. Então foi o primeiro contato que eu tive com o Hemingway e foi o melhor contato possível. Depois eu li também Paris é uma Festa, que é um livro de não ficção do Hemingway, esse daqui. É um livro de memórias de um período que ele viveu em Paris com a esposa dele, uma das, né? Que ele teve mais de uma esposa dele. E aí ele vai contando os perrengues que ele passou ali, as dores e as delícias da vida dele ali nesse período em Paris. É só um recorte da vida dele. Ele conta quando ele conheceu alguns outros autores muito famosos aí, que vocês vão reconhecer o nome aqui no texto. É interessante a gente conhecer essa partezinha da vida do Hemingway, ele mesmo contando, e a forma como ele descreve, a gente consegue ser transportado para as ruas de Paris. É interessante esse livro aqui, bem legal. E também li do Hemingway O Sol Também Se Levanta. Esse daqui é um livro que não gostei muito, pra mim ele foi meio sem sal, sabe? Eu não achei muita graça não. Tem um vlog que eu fiz lendo esse livro aqui, vou deixar pra vocês também. Mas tá aqui os 3 livros do Hemingway que eu li. O Hemingway, eu sinto que ele tem uma escrita bem direta e objetiva, sabe? Ele não fica enrolando muito para passar a mensagem. Então são textos muito rápidos de serem lidos, porque as frases são muito curtas, os parágrafos são muito curtos, os capítulos são muito curtos, são histórias que ele vai bem direto ao ponto. Até O Velho e o Mar, que é uma história mais sentimental, assim, ele traz uma história sentimental, só que escrita de uma forma muito direta. Às vezes parece até meio dura, meio crua, sabe? Mas eu gosto desse estilo do Hemingway. É um estilo muito próprio, a gente identifica logo o estilo dele. Acho um autor muito interessante também, vale a pena também você conhecer. Daí um outro autor também que eu li, que foi laureado com o Nobel em 1957. Esse eu só li um livro dele, é o Albert Camus. O Albert Camus nasceu na Argélia, na época que a Argélia pertencia à França, né? Então, ele é um autor argelino, mas que a gente considera mais francês. E o livro que eu li dele foi O Estrangeiro. Eu já li partes também do Mito de Sísifo, mas eu não li ele inteiro. Então, vou trazer aqui só os livros que eu li mesmo de capa a capa, tá? Não vou ler os que eu trouxe um pedacinho, que eu li um pedacinho, eu não vou trazer aqui não. Mas então, esse livro aqui do Albert Camus, que ele tem aquela questão do absurdismo, ele traz aqui o niilismo, então muitas correntes filosóficas aqui em volta desse livro. É uma história um pouco claustrofóbica por causa da forma como o narrador, o protagonista aqui da história age. Ele é o niilista da história, então aquele vazio de propósito do protagonista acaba nos trazendo essa sensação, pelo menos me trouxe essa sensação meio opressora às vezes até, sabe? Mas é muito interessante, um texto muito interessante, muito bem escrito. Eu gosto muito desse livro aqui, eu tenho uma resenha dele, também vou deixar pra vocês. Falei que não ia ficar falando toda hora eu falo, né? Mas enfim, é um livro muito interessante, um autor que eu tenho muita vontade de ler outras coisas, tenho outros livros dele aqui, tem A Peste, que eu já ensaio para ler sempre, mas por vários motivos eu acabo deixando para depois, mas o motivo nunca é falta de interesse, é sempre algum outro motivo que eu acabo deixando para depois. Mas eu gosto muito da escrita aqui do Albert Camus também, super indico para vocês. Aí um outro autor que eu também só li um livro dele, e só vou ler esse livro, não pretendo ler mais nada dele, que foi laureado com o Nobel em 1962, é um autor norte-americano, é amado por muitos e odiado por mim, que é John Steinbeck. Eu li As Vinhas da Ira, odiei esse livro, realmente não foi pra mim, é um livro que pra mim ele é apelativo, enfim, não vou ficar repetindo, eu já falei sobre esse livro aqui, o que eu não gostei. E eu sei que, como eu falei, é um livro que muitos de vocês amam.
Aparentemente tem gente aí que ama John Steinbeck e que não respeita a opinião do outro, porque eu fui muito xingada por causa desse livro aqui. Mas eu não me importo, tá, gente? Eu acho que se você não sabe respeitar a opinião do outro, eu que não vou me importar pro seu chilique. Então eu realmente não gosto de John Steinbeck, eu realmente não gosto desse livro. Na verdade, eu não gosto desse livro aqui. Por causa desse livro, eu peguei um rancinho do John Steinbeck. E quando a gente compara com os outros autores, com o Hemingway, com o Camus, com o Thomas Mann, você percebe como que a escrita do Steinbeck é simples, chega a ser chula perto dos outros autores. É assim que eu vejo. Se você não gosta da minha opinião, ou você vai respeitar a minha opinião, ou você vai ficar se mordendo de ódio aí, porque eu realmente não gosto desse livro aqui. Sinto muito. E é mais um autor que ganhou o Nobel e que eu já li, e esse aqui eu vou parar por aí mesmo. Aí voltando para os autores que, na minha opinião, realmente mereciam ganhar o Nobel, eu vou lá para o Japão. É o Yasunari Kawabata, que ele ganhou o Nobel, ele foi laureado com o Nobel em 1968. E o livro dele que eu li até hoje, mas eu lerei outros com certeza, foi A Casa das Belas Adormecidas. Um livro muito curtinho e muito profundo. Um livro que mostra que você não precisa escrever muito para tocar o coração das pessoas. E esse livro aqui, ele toca o nosso coração e ele nos incomoda também, porque ele tem uma narrativa incômoda, um enredo que é incômodo, mas é espetacular. Esse livro aqui é o tipo de autor que quando você tá lendo, você tá vendo que é o cara que sabe o que tá fazendo, é o cara que escreve de fato muito bem, é uma escrita elegante, é uma escrita bonita. Você pensa assim, cara, que autor? Você nem sabe porquê, mas você entende que é um autor que sabe o que tá fazendo. Então, leremos outros Kawabatas aqui no canal, enfim, quem sabe você poderá ler Kawabata comigo aí muito em breve. Autorzão que já ganhou, já foi laureado com o Nobel, que esse aqui, na minha humilde opinião, mereceu muito. Daí agora um autor que eu gosto muito e que quando eu falei no vídeo lá que eu não gostava de Vinhas da Ira, uma das coisas que me falaram é que eu não gostei de Vinhas da Ira porque eu não concordo com a ideologia do autor, então que eu tenho 2 pesos e 2 medidas. Só que a ideologia do autor de Vinhas da Ira é igual à ideologia desse autor aqui, que eu amo. E aí, como que você explica isso? É porque eu realmente analiso o livro enquanto literatura. Mas eu entendo que tem gente que analisa só outros aspectos, então acha que a gente é igual. Mas não. E o autor que eu tô falando é Gabriel Garcia Marques, gente. Eu adoro Gabriel Garcia Marques. E ele foi laureado com o Nobel em 1982. É um autor colombiano, né? E eu trouxe aqui os 2 livros dele que eu li e já é o suficiente para eu dizer que eu adoro. Eu pretendo ler outro livro dele muito em breve. Também, quem sabe, você poderá ler Gabriel Garcia Marques junto comigo para você ver que eu realmente analiso o livro e não a ideologia do autor. E os livros dele que eu li foram A Revoada ou O Enterro do Diabo, ele tem os 2 títulos, e Crônica de uma Morte Anunciada. Gostei muito, achei fluido. É um texto simples, o texto do Gabriel Garcia Marques, porém muito bem escrito, na minha opinião. Ele é um autor que ele não coloca, assim, não são livros muito rebuscados, né? A construção de texto, de enredo dele não é algo super rebuscado, não é uma escrita elegante, é uma escrita de fato simples, porém muito boa, muito competente. É um autor que também, como eu falei do Kawabata, ele sabe o que está fazendo e eu gosto muito. Ele tem as ideologias dele, mas na minha opinião, pelo menos esses 2 livros aqui, ele não deixa os livros serem contaminados por isso. Os livros não são propagandistas. É isso que eu não gosto, não é a questão da ideologia. Tanto porque se eu fosse ler só autor que eu concordo com a ideologia, eu não leria quase nada. Então, não é essa a questão. O Gabriel Garcia Marques é um cara que eu discordo muito de muitas ideias dele, mas que eu acho, pelo menos os 2 livros dele que eu já li, eu achei geniais. Esse aqui principalmente, gente, Crônica de uma Morte Anunciada, eu li isso aqui em um dia. Maravilhoso. E pretendo ler tudo que o Gabo escreveu. E é mais um autor que foi laureado com o Nobel que eu gosto muito e que eu indico para vocês.
Aí nós vamos para o ano lá de 1983, eu ainda nem tinha nascido até então, que quem foi laureado com o Nobel de Literatura foi o William Golding, do Reino Unido. O único livro do William Golding que eu li foi o mais famoso, né? Senhor das Moscas. Eu amo esse livro. Ele é um autor que também tem uma escrita simples, até mais simples do que o Gabriel Garcia Marques. Ele tem uma escrita que muita gente acha até um pouco chula. Aí eu não acho chula, eu acho a escrita dele condizente, pelo menos aqui nesse livro, com a narrativa, porque é uma narrativa que só tem crianças ali como personagens. Então é uma narrativa que ela permeia esse tom meio infantil assim, mas que é uma história que não é nada infantil. Então ele faz uma coisa que é muito difícil de fazer, né? Que é trazer uma história aqui que ela tem um certo tom infantil por causa dos personagens, mas que é uma história muito séria, uma história muito adulta, uma história muito interessante também. Então eu gosto bastante desse livro aqui e eu pretendo ler outras coisas do William Golding também, ainda não fui atrás, confesso, mas pretendo porque eu gostei muito do texto dele aqui, gostei muito da história, da fluidez. É uma história que eu li assim muito rápido porque eu queria saber o que ia acontecer. Tem simbolismos muito interessantes e eu gosto de autores que colocam simbolismo ali na sua história, que tem símbolos mesmo, simbolismo no sentido de símbolos, de o próprio Senhor das Moscas aqui tem um significado aqui dentro da história, então eu gosto disso, porque mostra que o autor de fato sabia o que estava fazendo, e como vocês podem ver, eu gosto de autores que sabem o que estão fazendo, que privilegiam a arte, a literatura acima de qualquer coisa, e eu acho que é o caso aqui do William Golding, então fica aqui mais essa indicação de autor aqui para vocês. Um outro autor que também pensava muito diferente de mim e que eu adoro é José Saramago. Ele é o único autor que já foi laureado com o Nobel de Literatura que escreveu em língua portuguesa. Ele é um autor de Portugal, né, como vocês sabem, e ele foi laureado com o Nobel em 1998. Os dois livros do Saramago que eu já li, e eu quero ler todos os livros do Saramago, uns mais, outros menos, mas eu li, o primeiro deles que eu li foi As Intermitências da Morte, a gente leu lá no clube, e tem imersão dele no Pocket, então se você quiser ler esse livro aqui, tendo a minha ajuda ali, a minha mentoria, chame como você quiser, tem uma imersão dele lá no Pocket, e é um livro muito legal que ele traz como personagem principal aqui a morte, né? Se passa num lugar onde as pessoas param de morrer e a gente vai ver as consequências disso aí. E o outro livro dele que eu li foi Ensaio sobre a Cegueira. Esse a gente leu no Membros. Então os dois livros do Saramago que eu já li você pode ler junto comigo também. Esse aqui no Pocket e esse daqui entrando no Membros, né? Também um livro que tem coisas perturbadoras acontecendo aqui, porque nesse lugar onde se passa a história as pessoas ficam cegas, mas é uma cegueira diferente e ninguém sabe o que está acontecendo, então tem todo aquele caos social por causa da cegueira de todo mundo, né? Enfim, são livros, né? O Saramago é um autor que tem um estilo muito próprio, um estilo de escrita mesmo, a pontuação do Saramago é diferente. Os parágrafos são gigantescos, letra maiúscula no meio de uma frase, mas é interessante porque a gente pega o ritmo muito fácil. Quando eu não tinha lido Saramago ainda, eu tinha um pouco de receio de ser um negócio muito viajado, sabe, muito confuso, de me cansar, mas quando eu comecei a ler esse daqui, que foi Intermitências da Morte, que foi o primeiro dele que eu li, na segunda página eu já estava no ritmo. É incrível como você entra no ritmo do texto do Saramago fácil, mesmo sendo diferente, mesmo com a pontuação diferente, mesmo os parágrafos sendo gigantescos. Não é cansativo, é interessante e você consegue, de fato, entrar naquele ritmo muito fácil, sabe? Não é nada difícil. E são pelo menos esses dois aqui que eu já li, eu acho que é também uma constante nos livros do Saramago, essa coisa do caos, da confusão, de você não saber muito bem o que está acontecendo. É um livro, sabe, tumultuado, assim, mas delicioso. Pelo menos para mim, as duas experiências que eu tive com o Saramago foram deliciosas, por mais que tenham sido caóticas também, porque são narrativas caóticas. Mas é um autor que eu gosto demais.
Tá acabando, tá? Agora em 2010, o penúltimo autor que eu vou mostrar aqui pra vocês, quem foi laureado com o Nobel nesse ano foi o Mário Vargas Llosa, que é um autor do Peru. E eu já li 3 livros dele, que foram A Festa do Bode. Esse livro é espetacular. Por favor, leiam A Festa do Bode. Eu falo pouco desse livro aqui, né? Mas é um livro que merece que você leia, porque é muito bom. Ele tem 3 pontos de vista, ele tem uma história interessante baseada na história real de um ditador da República Dominicana chamado Trujillo. É muito legal, gente. Esse livro aqui é muito, muito, muito legal mesmo. E também já li dele outros 2 livros que são livros de não ficção. Esse daqui, que é A Tentação do Impossível, que é uma análise de Os Miseráveis, do Victor Hugo. Então, se você já leu Os Miseráveis, leia esse livro. É muito interessante a análise que o Llosa faz. E se você está lendo ou está se preparando para ler Os Miseráveis aí, já pega esse livro aqui de uma vez para você ler concomitantemente, ou então para você ler depois que você terminar a leitura de Os Miseráveis. Vai enriquecer muito a sua leitura de Os Miseráveis, ler esse livro aqui, é muito legal. E outro também que eu super recomendo é A Orgia Perpétua, que é uma análise aqui de Madame Bovary. Já adianto que o Llosa é fãzinho da Emma Bovary. Eu não gosto da Emma, mas o Llosa coloca o ponto de vista dele aqui sobre a Emma. E também é muito interessante, se você já leu Madame Bovary, é pedida certa esse livro aqui. Se você ainda não leu, pretende ler, compra também esse livro aqui para você fazer a leitura ou concomitantemente ou depois que você terminar a leitura, porque tem spoiler, né, nos 2. Esse daqui tem spoiler de Miseráveis e esse daqui tem spoiler de Madame Bovary. Então, eu recomendo que você faça a leitura depois. Mas são muito bons mesmo, análises muito completas, fáceis também, não é nada super difícil, super acadêmico, não. É fácil de você entender. É a linguagem do leitor leigo mesmo, é muito legal. E também digo, eu já comecei a ler também o Pantaleão e as Visitadoras, mas acabei parando e não continuei, mas eu tava gostando, tava achando engraçado e tal. Mas eu tenho outros livros do Llosa aqui, eu preciso ler mais Llosa. Eu percebi isso fazendo esse vídeo aqui, o roteiro para esse vídeo aqui de hoje. Mas por enquanto são as 3 coisas dele que eu li e que eu indico. Escreve muito bem, uma escrita uma escrita fluida. Eu já gravei um monte de vídeo hoje, gente, minha voz já tá indo pro brejo. Uma escrita muito interessante, uma construção de texto muito interessante, sabe? Ele consegue, nesse livro aqui que eu falei pra vocês, que tem 3 vozes narrativas, né, que é A Festa do Bode, ele consegue diferenciar essas vozes de uma forma muito competente, porque tem autor que quer fazer vozes diferentes, mas todas as vozes são iguais, né? Então você nem sabe direito quem tá narrando. Aqui não, aqui você consegue identificar quem tá narrando cada parte, apesar de não ter esse aviso assim, mas você consegue identificar muito bem. O Gabriel Garcia Marques, que eu citei aqui também, faz essa diferenciação de vozes muito bem. Ele faz isso ali em A Revoada e é muito bem feito. Enfim, excelente texto, escrito com intencionalidade, sabendo o que está fazendo. Mário Vargas Llosa é um autor espetacular que devia ser mais falado, devia ser mais comentado, devia ser mais lido também. Então leiam Mário Vargas Llosa. E por fim, a última laureada com o Nobel aqui, uma mulher, acho que a única mulher da lista, né? Que é a Svetlana Alexievich. Ela é da Ucrânia e ela foi laureada com o Nobel em 2015. E o livro dela que eu li, também só li um até hoje, que é Vozes de Chernobyl. Eu falo Chernobyl porque é como está escrito no texto, mas é da usina lá de Chernobyl. Isso aqui é um livro de não ficção. Tem até aqui em cima, da vencedora do Nobel de Literatura 2015. E ela colhe relatos de pessoas que vivenciaram de alguma forma, próxima ou distante lá, aquele desastre lá, aquele crime, depende, né, do ponto de vista, que aconteceu na usina de Chernobyl, e aí ela vai mostrar pra gente o relato dessas pessoas, as consequências daquilo lá na vida dessas pessoas, assim. Tem coisas aqui bem difíceis de serem lidas, porque foi a destruição completa da vida de muita gente, né? Então é complicado a gente ler isso assim.
às vezes até nos enoja determinadas decisões por parte de quem tinha o poder na época. Enfim, gente, é um livro duro, é um livro pesado nesse sentido da carga emocional que ele traz pra gente. Foi um livro que depois que eu li eu me senti cansada emocionalmente, mas ao mesmo tempo satisfeita por ter lido esse livro, muito bem escrito. É um livro que ele é jornalístico, documental, assim, mas ele não é cansativo, ele não tem uma linguagem muito jornalística mesmo, ele tem uma linguagem bem fluida, ele é bom de ler, apesar, né, de tratar de coisas difíceis aqui, mas o texto em si é bem tranquilo de ser lido. A forma como a Svetlana narra as coisas aqui, os relatos, porque ela pega esses relatos e ela traz com as palavras dela. É uma forma muito bonita, uma forma que beira o lírico ali na medida do possível, né? Porque é um livro de não ficção. Enfim, eu gostei muito da escrita da Svetlana, da sensibilidade dela para passar aqui essa história. E eu quero ler outras coisas dela. Eu já tenho outros 2 livros dela ali me esperando. Tantos livros aqui me esperando, né, gente? É a sina de todo leitor. Mas com certeza não pararei por aqui. Lerei os livros dela, todos os livros dela que tem aqui no Brasil eu quero ler. E é isso, gente. Esses são os autores laureados com o Nobel que eu já li até hoje. Me conta aí o que você acha desses autores. Me conta os autores que foram laureados com o Nobel que você já leu também. Eu gosto de saber esse tipo de curiosidade, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se ofendam com as minhas opiniões. Às vezes eu dou minha opinião aqui, são só minhas opiniões, mas eu preciso ser verdadeira com vocês. Eu não vou mentir. Eu não vou mentir para agradar ninguém, porque eu estaria me desagradando e aí não é o propósito aqui do canal. O propósito é falar com sinceridade sobre literatura, com profundidade. Então, quando eu falar de algum livro, de algum autor aqui que eu não gosto, que você gosta, não é um ataque pessoal a você, entenda isso, tá? Somos todos adultos capazes de entender isso, tá? São só minhas opiniões e eu espero as suas opiniões aqui também nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.